aceita, Senhor. Pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim É interessante que nós, como seres humanos, às vezes somos muito teimosos, porque a gente sabe da promessa de Deus que Ele abriria as portas e derramaria bênçãos sem medidas. Mas a gente sempre procura fazer a nossa vontade, procurar os nossos jeitinhos para a gente chegar aonde a gente quer. Sempre fui criada na igreja sabendo da fidelidade que meus pais tinham e criaram 5 filhas e nunca nos faltou nada, sempre eles foram dizimistas, só que as coisas não caminhavam, era como se a gente estivesse colocando em saco furado, em saco vazio, até que um dia eu estava na igreja e o pastor da minha igreja, da igreja de Bias Fortes, chegou para mim, me chamou antes do culto, no quartinho pastoral, e disse: Mércia, irmã, a senhora não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu falei: pastor, como o senhor pode julgar isso? Eu sou uma pessoa autônoma, o senhor não sabe se eu estou sendo fiel ou não. Mas na minha mente, eu sabia que eu não estava sendo fiel. Daí eu saí com o firme propósito de ser fiel, não a Deus, mas para mostrar ao pastor de que realmente eu estava cumprindo com as minhas obrigações. Eu tinha uma agência de turismo que estava quase naufragando, mas como a promessa diz, que Ele derramaria as bênçãos, mesmo que a gente não tivesse sido fiel até de todo o coração. A partir daí, a nossa agência, que estava bem fraquinha, começou a melhorar. Compramos uma casa e eu via que Deus estava abençoando. E na medida que Deus estava abençoando, eu não poderia dar apenas 10% daquilo que Deus estava me dando. Eu tinha que fazer algo maior, algo muito mais, em agradecimento a esse Deus maravilhoso, que realmente abre as janelas do céu. Meu filho estava fora da igreja, ele estava com problemas até de vícios, usando drogas, e ele estava assim, totalmente sem um norte. Me envolvi com amizades na adolescência, música, festa e saí da igreja. Antes de eu voltar, eu já me sentia tocado a voltar para a igreja, só que meu orgulho era maior. Meu orgulho era maior por achar que eu estava certo e minha família estava errada, eu não quis voltar. Só que aconteceu um episódio que marcou muito a nossa família. Um sobrinho meu, ele deixou de viajar no sábado, antecipou a viagem e ele faleceu na estrada. Meu filho, a partir daí, tendo aquela confirmação de que ele tinha morrido, mas estava preparado para um dia encontrar com Jesus, ele também resolveu fazer este pacto. Aí cai a ficha da brevidade da vida e a brevidade da volta de Jesus. E aí eu decidi aceitar Jesus como meu salvador pessoal novamente. Voltei para a igreja. E ele trabalhava como guia de turismo e sempre trabalhava aos sábados. Só que a partir daí ele disse: olha, eu não vou mais trabalhar aos sábados,
Haviam muitas escolas importantes que queriam que ele trabalhasse e ele fez o pacto de doar o seu tempo para que ele não trabalhasse mais no sábado. Daí ele começou a passar muitas dificuldades financeiras, muitos problemas. Cheguei ao limite de passar o cartão no supermercado, comprar um monte de chips e tentar vender no sinal. Coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer na vida. E eu, como trabalhava já com turismo, consegui um dinheiro vindo do banco para que a gente pudesse montar um negócio. E aí, conversando com a minha mãe, ela sabendo da minha situação, de comprar um carrinho de pão de queijo, porque nas minhas viagens eu adorava comer pão de queijo recheado no meio da estrada. Eu tinha uma amiga que trabalhava aqui na cidade administrativa e ela tinha falado há algumas semanas que aqui trabalhavam mais de 14 mil pessoas na época. Eu vi que tinham poucas opções de lanche e fiz um projeto, apresentei esse projeto para minha mãe. Aí eu disse, meu filho, é impossível a gente montar alguma coisa ali, tendo em vista que ali é um lugar difícil, um lugar caro, sede do governo do estado. Eu acho que a gente está pensando alto demais. O gerente do banco aprovou a proposta e aí restava então convencer a administração do shopping a aceitar pessoas que nunca tinham mexido nesse tipo de ramo. Os aluguéis que foram cobrados aqui foram R$7 mil para esse quiosque de 8 metros quadrados. Minha mãe, ela é muito temerosa, porque ela nunca tinha mexido com alimentação, conversou com Deus que se Deus permitisse que o aluguel fosse diminuído, que seria para o bem e que a gente realmente montaria esse negócio aqui. Aí nós fizemos uma contraproposta de 5. Ela assinou o contrato, estava tudo certo para a gente poder abrir aqui. A pessoa responsável mudou a nossa proposta e disse assim, não, vocês vão pagar 3. Sem que a gente pedisse, a gente já tinha concretizado esse aluguel. E eu gosto muito da música que diz o seguinte, o maior que seja seus sonhos, o sonho de Deus é maior. A gente estava pensando num carrinho de pão de queijo. E Deus deu a oportunidade da gente entrar na cidade administrativa do governo do estado, montar um quiosque através da nossa fidelidade. O maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Alguns meses depois, por pedidos das próprias pessoas que eram nossos clientes, com muito esforço também nós abrimos uma padaria com menos de 1 ano. E a gente se sente bem, como se a gente estivesse realmente em casa. Ainda mais nesse ambiente aqui, que a gente já fica fora o dia todo, você chega cedo e é bem atendido. Isso vale qualquer preço. E foi enviado um comunicado para todos os 17 mil funcionários aqui sobre alternativas de lanche. E apesar da gente estar com uns 3 meses só aqui, o primeiro nome de alternativas de lanche foi a nossa lanchonete Pão de Queijo Bom Demais. Ou seja, top of mind. Nós não tínhamos condição. Todas as lanchonetes que tem aqui são lanchonetes de marca. São lanchonetes assim, conhecidas, inclusive multinacionais. Mas a gente sentiu que não é da gente, é Deus quem está abençoando. Eu vejo que é um milagre muito grande, porque dentro aqui desse prédio tem mais uns 8 quiosques. E é só o nosso quiosque que tem um movimento enorme. Então eu creio que Deus está operando aqui.
Eu creio que Deus está na vida da Mércia e de todos os seus familiares. E através dela também nós sentimos as graças de Deus derramadas sobre nós. Acho que cada um de nós aqui temos uma história de vida, buscamos a nossa independência financeira, somos donas de casa, mãe de família. E a maneira que nós podemos agradecer pelo sonho de Deus ser muito maior para nós é através da nossa fidelidade, não só nos dízimos, como também nas nossas ofertas. Da maneira como Deus age na nossa vida, é muito pouco a gente dar apenas o dízimo. Na medida que você dá, nossas bênçãos são muito maiores do que realmente você até imaginaria que poderia vir. O que é mesmo o segundo dízimo para a nossa vida? É realmente uma retribuição. O dízimo é uma obrigação, mas o segundo dízimo é um agradecimento, uma retribuição. E eu também tenho este pacto, sou 13 anos que sou adventista e todas as vezes que eu estou trabalhando eu tiro os 10%, não só do dízimo, mas também do pacto. E Deus está sendo muito bom, fiel para mim, porque estou pagando aluguel, crio um filho de 2 anos e Deus nunca deixou faltar nada para mim, Ele sempre foi fiel. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Vale a pena e vale a pena muito ser fiel a Deus, independente da prosperidade que Ele possa te oferecer, vale muito a pena ser fiel a Deus. O sonho de Deus é maior pra você. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer Lição 7. O discípulo vive pela fé. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida em que te medido, vos medirão também. Certo dia, eu havia terminado uma palestra em um centro de treinamento e quando eu estava voltando para casa, um irmão me abordou dizendo o seguinte: pastor, eu estou na minha carteira com apenas 25 centavos. E eu queria saber do senhor por que eu só tenho esse dinheiro e eu não tenho mais. O senhor pregou dizendo que Deus quer nos dar recursos financeiros, por que eu tenho tão pouco?
E eu disse assim, olha, irmão, eu não sei o que dizer para o senhor, eu queria saber, o senhor está tendo dificuldade com trabalho, alguma coisa assim? Ele falou assim, não, eu não tenho dificuldade com trabalho. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, minha esposa também tem, meu filho também tem. Aí eu continuei perguntando, o irmão tem dificuldade então com a casa própria, assim, porque vive de aluguel, gasta todo o dinheiro. Ele, não, eu tenho minha casa própria, esse não é problema, não gasto com aluguel. Aí eu perguntei para o irmão, qual que é a dificuldade do senhor? Então, o senhor está endividado, comprou alguma coisa, algum carro? Ele, não, todos os carros que eu tenho, minha esposa tem um carro, eu tenho um carro, meu filho tem um carro e a gente não está devendo o carro. Eu falei assim, irmão, mas então por que o senhor está querendo mais recursos? Eu não estou entendendo o que o senhor está querendo, o senhor está bem empregado, sua esposa está empregada, seu filho está empregado, o senhor tem casa, tem carro. O que o senhor está querendo? Ele diz assim, pastor, é porque eu não quero ser causa, eu quero ser cabeça, eu quero ter mais dinheiro. E eu fiz uma pergunta para ele, irmão, o porquê que Deus deveria te dar dinheiro? Na realidade, amigos, essa é a grande pergunta que nós devemos fazer. A pergunta não é, o porquê eu não tenho? A pergunta é, por que Deus deveria me dar? Essa é a pergunta. Deus ama mais você do que os irmãos lá da África? Que aqui você tem casa, tem carro e os irmãos lá lutam com tanta dificuldade? Então, se você tem mais do que os irmãos da África, então a pergunta é, por que você tem e eles não têm? Sabe por que você tem? Deus te deu mais, mas te deu também junto com o recurso uma responsabilidade de ajudar as pessoas que têm menos, de ser uma bênção para as pessoas, de ser uma bênção também para a igreja. Na beira do rio São Francisco havia um canoeiro. O trabalho dele era de pegar as pessoas de um lado e transportar para o outro lado do rio. E um dia ele estava lá deitado na rede, tranquilo, e aparece então um advogado correndo porque precisava atravessar o rio. E quando ele estava ali bem tranquilo, o advogado chega e diz assim, amigo, eu preciso ser transportado desse lado para o outro lado, você poderia me levar mais rápido possível? E aquele canoeiro olhou para o advogado e disse assim, olha, eu não posso transportar você agora, porque não tem cliente suficiente, só tem você aqui. Aí o advogado olhou para um lado, para o outro, viu as pessoas subindo vagarosamente. Então ele disse para o canoeiro, por que você não compra um megafone e você então chama as pessoas para virem rápido, para que você possa dar mais viagens e ganhar mais dinheiro? Aí o canoeiro olhou para o advogado e disse, para que eu quero mais dinheiro? Ele respondeu, para quê? Para você comprar um outro barco, colocar alguém trabalhando para você, em vez de você ganhar um salário, você ganhar 2. Você vai dobrar a sua renda. E agora o canoeiro levanta da rede, olha assim, mais pensativo e olhando para aquele advogado, mas por que eu deveria ter mais dinheiro? E o advogado agora decidiu dar uma lição de empreendedorismo para aquele canoeiro, dizendo para ele o seguinte, olha, sabe para quê? Você vai não só ter um barquinho aqui, você vai comprar um navio para explorar o Rio São Francisco, navegar no Rio São Francisco fazendo turismo. E sabe de uma coisa? Você pode ter uma rede de navios, depois você pode ter um transatlântico, 2 transatlânticos, 3 transatlânticos, você vai poder andar para o mundo todo, fazendo turismo, fazendo grandes negócios, você vai ser um homem muito rico, e você vai para a praia depois, deitar na sua rede, descansar tranquilamente, porque você tem muito dinheiro no banco. E o canoeiro então pensativo olhou para o advogado e disse assim, amigo, mas para que eu correr tanto se eu já estou deitado na rede, descansando? E é uma brincadeira, mas é uma verdade. Para que você quer mais dinheiro? O canoeiro, ele ensinou uma lição para o advogado, dizendo assim, para que mais dinheiro? Então a pergunta para nós é, para que mais dinheiro? Por que Deus deveria te dar dinheiro? Para você comprar casas, para você ter carro, para você fazer o que com esse recurso? Na realidade, todas as vezes que Deus dá dinheiro para os seus filhos, Ele dá também uma responsabilidade. Ele deu dinheiro para Abraão, porque para Abraão criar uma nação de Deus. Deus deu dinheiro para Jó, para que ele pudesse testemunhar do nome de Deus. Deus deu dinheiro para Davi, para que ele pudesse construir, juntar materiais para construir a nação de Deus. Deus deu dinheiro para Salomão, para que Salomão pudesse construir a nação e o templo de Deus. Deus deu dinheiro para Nicodemos, para que ele pudesse dar um sepulcro digno para Jesus na sua morte. Todas as vezes que Deus coloca recurso para a gente, Ele também nos dá uma responsabilidade. Na realidade, no livro Conselho sobre Mordomia, na página 36, Ellen White diz o seguinte, que Deus
não vem a este mundo colocar ouro e prata à porta da igreja para suprir as necessidades da igreja, mas Ele coloca os recursos nas mãos dos seus filhos. Deus coloca os recursos nas mãos dos membros para que esses recursos possam ser canalizados para a obra de Deus. Olha a frase de Ellen White, para que esses recursos possam ser canalizados para a obra de Deus. Essa é a grande proposta de Deus para os seus filhos, para os discípulos. É que eu e você sejamos um canal de Deus. Nós recebemos a bênção, administramos a bênção e passamos a bênção. Passamos para ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas e também para promover a pregação do Evangelho. Eu tenho uma filhinha que hoje ela está completando 4 anos de idade. E um dia nós estávamos em Grão-Mogol, era férias, e ela aprendeu lá em Grão-Mogol, pela primeira vez, de que dinheiro comprava. Porque até então eu dava o dinheirinho para ela, ela dava 100% para a igreja, ela dava 100% de oferta. Mas junto com as coleguinhas, com as minhas sobrinhas, ela descobriu que o dinheiro podia comprar alguma coisa, comprar bala. E ela ia na loja da Rusa e comprava muitas balas com dinheiro. Quando chegou no sábado, eu dei o dinheirinho para minha filha dar de oferta e também para as crianças que estavam ali sem dinheiro para dar de oferta. Mas quando passou a salva, a minha filha veio correndo para mim e disse assim: não papai, bala, não papai, bala. Ela não queria dar o dinheiro de oferta, ela queria comprar bala no meio da semana. Então eu entendi o que estava acontecendo e eu disse para ela: filhinha, se você der esse dinheiro de oferta, eu vou dar 2 para você comprar bala no meio da semana. E assim aconteceu, no meio da semana eu dei 2 dinheiros para ela, porque ela generosamente então, ela deu o dinheirinho de oferta. Quando foi no próximo sábado, chegou o momento então da oferta. Eu distribuí a oferta para os colegazinhas delas que estavam ali, e então dei um dinheirinho para minha filha dar de oferta. Mas quando eu coloquei o dinheiro na sua mão, ela disse assim: papai, eu quero 2. Eu, filha, dá 1 de oferta, é o que o papai está dando para você. Ela: não papai, eu quero dar 2 hoje. E eu achei interessante, minha filha agora, tão generosa, querendo dar 2 dinheiros agora de oferta, sendo que no sábado passado ela não queria dar mais o dinheiro de oferta. Então dei os 2 dinheirinhos para ela. Foi muita alegria no rosto dela. Quando passou a salva, o coleguinha passou a salva, ela ria, ela ficava toda vibrante, ela vinha, me abraçava, colocava a mão no bolso do meu paletó, e minha filha estava radiante de alegria. E com muita alegria ela colocou os 2 dinheiros na salva. E quando então, depois que ela colocou esse dinheiro na salva, ela veio correndo para o meu colo. E ali, ela então começou a conversar comigo, falando assim: papai, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu dei 2 dinheiros de oferta hoje. O senhor me dá agora 5 para que eu possa comprar bala lá na Rusa? Interessante que a minha filha entendeu. Ela deu 2 dinheiros de oferta, ela deu 1 dinheirinho de oferta e ganhou 2 do papai. Agora, ela dando 2, ela queria ganhar não 4, mas 5. Porque essa é a realidade. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Não para ter, mas para que a gente possa dar mais. Esse é um chamado de Deus para você. Um discípulo de Deus generoso. Para que você possa usar os recursos que Ele colocou em suas mãos para abençoar as outras pessoas. E Deus quer não fazer de você uma pessoa rica, Deus quer fazer de você um canal de bênçãos. Seja um discípulo verdadeiro, seja um canal de bênçãos.